Bom, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo 2379-4733. É o nosso número de telefone para você entrar em contato e participar aqui com a gente. Bom, doutor, eu posso entrar na matéria como de costume? Isso, como de costume, para depois a gente uma conversar matéria e trocar introdutória e mais. você fala a respeito. Então, Perfeito. gente, vamos à nossa matéria escolha entre 7 tratamentos para vasinhos e varizes. Vamos lá. Pequenos filamentos arroxeados ou vasos grossos e sinuosos, claramente visíveis na pele, assim são os vasinhos e varizes. É comum que as varizes passem a ter um trajeto sinuoso, formando curvas principalmente nas pernas. O principal fator para o aparecimento de varizes e vasinhos é a hereditariedade. Além disso, existem fatores desencadeantes hormonais, como a gestação, o uso de pílula anticoncepcional, a reposição hormonal e causas mecânicas, como sedentarismo e obesidade. Veja os possíveis tratamentos e acabe de uma vez por todas com eles, com o Dr. Reinaldo Hernani, cirurgião vascular e especialista no assunto. Então, vamos para o primeiro tratamento, né? Escleroterapia com espuma. Vamos lá. Doutor, pode falar. Então, esse que está sendo demonstrado é o tratamento com espuma de uma veia reticular. Não é uma veia varicosa isso é a gente chama de vasinhos, mas ele já é um pouco mais volumoso do que um vasinho. Isso a gente considera uma veia reticular. Vocês viram que a introdução da espuma troca o sangue pela espuma, então o vasinho clareia na hora, de forma imediata, por essa troca do sangue pela espuma. A espuma nada mais é do que um líquido que é um detergente. Como a gente faz bolinha de sabão para brincar, é o que a gente vê, a espuma é feita, resultado da mistura do ar com um detergente. Essa mistura, para voltar a imagem, essa por favor. mistura se traduz na formação de uma espuma densa, esbranquiçada, que está dentro da seringa ali. Como se trata de ar que a gente está injetando na circulação, esse método tem limitações técnicas. Por exemplo, a quantidade a ser utilizada não pode ser muito grande, porque de é líquido, ar. né? Na realidade, você está injetando líquido, mas com ar. Você faz, por exemplo, 1 ml de líquido, 3 ml de ar. Então, a proporção, às vezes, é maior de ar do que de líquido. Então, a injeção de ar dentro da circulação, ela traduz em algumas consequências, ela não é isenta de um risco. Portanto, para que não se corra esse risco, a dose utilizada tem que ser baixa. Isso é uma limitação técnica desse método, que a pessoa tem que ficar fazendo várias vezes até atingir o resultado. Mas tem as suas indicações, né, Tem, doutor? tem. Todos os Porque é um método métodos... bem moderno esse, né? Não é tão moderno. não. Beth, não é. É um método que é utilizado, eu tenho 40 anos de formado, quando eu estava estudando já existia. O que é moderno é o líquido que está sendo feito a espuma agora. Não que seja moderno, ele é um líquido que apareceu para nós numa situação já de uns 30 anos, talvez, ou mais, para nós. Ele é um líquido, um detergente, que quando você mistura com ar, em concentrações desse detergente maior ou menor, forma uma espuma mais densa ou menos densa. Para fazer as telangiectasias ou vasos assim bem superficiais, se usa uma densidade menor. As veias profundas, que também pode ser tratada, as varizes, com a espuma, ela tem que ser usada numa densidade maior. Mas ele serve tanto para os vasos como para as varizes. Hoje é um método que é utilizado para tratamento de varizes, principalmente daqueles pacientes que não têm condições de ser operado. Um paciente idoso, um paciente que tem um quadro varicoso praticamente inoperável, que tem úlceras nas pernas. Então, é um método hoje muito utilizado para essa finalidade. Vamos à próxima? Vamos.
escleroterapia com glicose? A glicose, ela é o líquido esclerosante mais utilizado por nós aqui no Brasil. Ah, é, doutor? É. A glicose, ela é utilizada numa concentração alta, 70%, 75%. Isso significa dizer o quê? Em 100 ml desse líquido, 75 gramas tem de glicose. Então, a concentração é bem grande mesmo. Então, ela tem uma propriedade de inflamar a parede do vaso, porque ela absorve tanto a água que, em contato com a parede do vaso, ela chupa a água das células que compõem a parede do vaso. E promove com isso uma inflamação e fecha, consequentemente, um fechamento do vaso. A vantagem da glicose sobre a espuma é que você pode usar a quantidade que você quer. Você está dando água com açúcar para o paciente. Então, tanto mesmo vasinhos quanto varizes. porque você está injetando dentro da circulação um líquido que é a base de água e açúcar. Então, não tem contraindicação, não tem nada. As perguntas que vêm aqui, que todo mundo fica... E o diabético pode usar? Pode. É só o médico que está fazendo. A dose que a gente usa é muito baixa. Por mais que você, em 100 ml você tem 75, mas você usa 3 ml numa sessão, 4, no máximo 5, 6 ml, que vai traduzir menos do que uma colher de café de açúcar. Então o diabético também pode usar, que não é isso que vai mudar o diabetes dele. E é um método muito utilizado. Nós, na clínica, usamos esse método da glicose congelada. A gente, além de usar ela como um veículo esclerosante, a gente coloca a ampola num refrigerador específico e leva a temperatura de 30 a 35 graus negativo. Quando você faz esse método, é chamado de crioescleroterapia. Você não colocou esse método dentro das suas chamadas, mas é um método também utilizado. A crioesclerose é a injeção da glicose numa temperatura extremamente baixa. Qual que é a diferença? É que quando você coloca o líquido nessas temperaturas, de menos 35 graus, ela vai ter um efeito, além de ser o químico da glicose sobre a parede do vaso, o efeito físico do gelo. Como a gente sabe, o gelo queima o vaso, queima tanto quanto o calor. Quando você entra em contato com uma superfície extremamente gelada, queima como queima o frio, como o calor. Então você tem uma ação física. Uma está congelada. E ela não congela, ela não fica sólida, porque pela alta concentração de glicose, o ponto de fusão dela é mais baixo ainda. Então você consegue com isso mantê-la líquida e tratar e consegue injetar. E você vai ter o efeito físico do gelo. Essa é a crioesclerose. Ela tem como função adiantar o tratamento, quer dizer, o tratamento fica mais curto, mais rápido e funciona, portanto, você chega no objetivo, que é tratar o paciente, num tempo menor. Porque a escleroterapia com glicose pura, que é o mais tradicional, ele é um método que leva muito tempo para o tratamento. E isso acaba desmotivando o paciente. Quando tem muitos vasos para serem tratados, o paciente fica muito demorado para o tratamento. Por isso que eu parti, particularmente, para a crioesclerose, e eu hoje associo o outro método que você leu, que é a radiofrequência. Que está mais para frente. Que está para frente, que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Sem anestesia aí. Na realidade, a picadinha a gente alivia com a utilização de gelo no local. A gente gela tal, diminui a dor da picada. E o líquido da glicose, ele tem um pouco de um anestésico junto. A gente associa com o anestésico, para ele não arder tanto como se você usar sem anestesia. O outro tratamento é escleroterapia laser. Isso. O laser é muito utilizado também para aqueles casos que ele consegue atingir. Essa luz que vocês veem é o disparo do laser. Para ele atingir o vaso, esse vaso tem que estar numa distância entre a pele e o vaso muito pequena, porque o poder de penetração do laser é baixo.
Então, você só vai conseguir tratar um vasinho que está dentro da distância que o laser consegue alcançar. Ele é um método muito bom quando você tem essa condição. Os vasinhos, infelizmente, não estão sempre na mesma distância. O mesmo vasinho, ele tem um ponto que é mais superficial, um ponto que é mais profundo. Então, o laser tem essa limitação técnica. Portanto, nunca pense que o laser vai resolver. Porque a gente é procurado no consultório aquele paciente que tem medo de tomar picadinha e acha que o laser vai ser a solução de tudo isso, substituindo a picada. Infelizmente, não é verdade. O laser não consegue tratar todos os tipos de vasinhos. Então, ele entra hoje como um método auxiliar, coadjuvante à escleroterapia com injeção. Né? Vamos cumprimentar o doutor aqui? Vamos. Tudo bem, né, doutor? Tudo bom? Boa noite, Alceu, como vai? Prazer, viu? Prazer. Em revê-lo, tudo bem? Prazer ver a brilhante explicação que você... Estou me vendo aqui como um telespectador que leigo no assunto, mas está brilhante aí. Que bom, obrigado. O doutor Alceu Girardi é psiquiatra, vai falar sobre a violência no trânsito daqui a pouquinho, né, doutor? Isso mesmo, é um tema muito interessante. Cirurgia com endolaser. Perfeito. Isso também é uma técnica que particularmente eu executo já desde 2002, tá? Eu sou uma pessoa que acreditou nessa possibilidade terapêutica e hoje ele é considerado até nos Estados Unidos e aqui no Brasil como padrão ouro do tratamento da safena. Quando nós fazemos a cirurgia convencional, ela consiste na retirada da veia safena. A veia safena, todo mundo assusta quando fala. Aí, por exemplo, nós estamos fazendo a introdução da fibra óptica dentro da veia safena, através de uma punção. Essa luz vermelha é a extremidade da fibra, que está subindo em direção à crosta da safena, que é na região inguinal. Aí ela já está sendo retirada e está sendo disparado o laser dentro da veia, promovendo o fechamento da veia. Como eu estava dizendo, a técnica convencional consiste no arrancamento da veia safena. A técnica laser, como a da radiofrequência, que nós vamos falar daqui a pouco, ela consiste no fechamento da veia. Você não retira a veia safena. Qual que é a vantagem? Ela fica menos traumática. Quando você arranca uma veia, a safena, ela tem vários ramos que se comunicam. Então, quando você faz o arrancamento, você acaba rompendo esses ramos e promove um sangramento maior e também a lesão maior dos tecidos circunvizinhos à safena, que são principalmente os nervos e o linfático. O sistema vascular linfático não é muito abordado nessas conversas, mas ele está correndo junto à veia. E quando você arranca, você acaba lesando um grupo de vasos linfáticos. Então, sempre que possível, evita exato. Exatamente. A retirada da safena, ela só está indicada quando ela está doente, está comprometida. Isso é avaliado pré-cirurgicamente com o exame clínico e com o exame de ultrassom, que é o duplex. A associação dessas duas informações é que levam a gente a tratar ou não uma veia safena. É muito importante dizer isso aqui, porque a gente sempre é indagado. O paciente fala, ele vem cheio de varizes, fala, mas eu não quero tirar minha safena. Criou-se com a possibilidade do uso da safena como um substituto arterial coronariano, uma ojeriza de a pessoa achar que está perdendo a veia safena para perder uma alternativa terapêutica. Mas o que há aqui é o seguinte, quando ela está doente, ela não pode ser usada como substituto arterial. Então, já a própria doença limitou a utilização dela. E a permanência dela numa cirurgia de varizes, quando ela está acometida, nós vamos tratar parcialmente o paciente. Então, as pessoas fiquem tranquilas que a gente, quando fala em indicar um tratamento da safena, a retirada, é porque essa safena foi avaliada e constatou-se que ela não tem uma condição de funcionamento normal. Né? Exato.
E o paciente não vai perder a possibilidade de ser tratado por coração, porque tem outras alternativas e bastante para poder fazer a cirurgia cardíaca quando for necessário. Vamos então agora à cirurgia tradicional, doutor. Então, a cirurgia convencional, convencional ou tradicional, ela consiste na retirada da veia doente. Então, como eu acabei de explicar, aí, por exemplo, está marcando uma veia safena. A tradicional, a gente faz a fleboextração, é a retirada, a gente desliga a veia, que ele está dando essa conotação. Você desliga a veia, introduz um fleboextrator, que é uma haste metálica. Qualquer pessoa pode ficar sem esta veia? Não vai Se você tira uma veia safena normal, as consequências não vão ser boas. É o caso dos pacientes que são submetidos à revascularização coronariana e retira a safena para substituir a artéria entupida no coração. Aquela perda, às vezes, evolui com inchaço, com alguma alteração decorrente da retirada de uma veia safena que estava normal. Então, por isso que nós não interferimos na safena quando ela é normal. Só se estiver condenada, como nós já dissemos. Ela está doente, né? Vamos dizer assim. Condenada também não, né? É muito, né? É muito, né? A radiofrequência, doutor, quando você... A radiofrequência, ela tem o mesmo raciocínio do laser, da terapia laser. Só que ao invés de você usar a energia térmica decorrente do laser, você usa a energia térmica da radiofrequência. A radiofrequência é um catéter que tem na ponta uma haste metálica de uns 7 centímetros, como vocês estão vendo, aquela parte amarela, e ela, quando você aciona a radiofrequência, ela esquenta lá dentro da veia e promove o fechamento. Então, ele está mostrando aí que é feito de 7 em 7 centímetros o fechamento da veia com a radiofrequência. Quando você utiliza esse método? Quando você tem o tratamento mais específico da veia safena só, e do joelho para cima, é um bom método. Eu acho o laser tem uma vantagem, vamos dizer assim, não que seja melhor, mas é uma vantagem, a palavra é essa, que o laser é uma fibra ótica que você consegue entrar tanto na safena como numa veia colateral, pode tratar os ramos da safena mais distal, e já a radiofrequência, inclusive agora, por causa dessa limitação técnica, as novas fibras de radiofrequência já estão começando a entrar nesse território de infrajoelho, infrapatelar, ou mesmo de alguns ramos colaterais. Eles estão já fazendo fibras mais fininhas, mais delgadas, que permite esse tratamento, para chegar perto do resultado que o laser pode ter. Agora, a sétima, cremes, pomadas e loções. Não sei se você indica. Elas não tratam, mas elas são um coadjuvante muito bom para o paciente. Por exemplo, quando você faz... Isso não existe, né? Não, que você, né, doutor? Isso não. Seria ótimo, seria uma maravilha, porque 50% da população, né, depois dos 50 anos, tem varizes, né? Tem estatísticas desse nível. Se todo mundo pudesse resolver com um sprayzinho na perna, ia ser uma solução ideal. Uma maravilha. Eu seria o primeiro a vir aqui dizer, olha, pusemos o ovo em pé, mas infelizmente isso não é verdade. Eu digo que é um coadjuvante porque a pele do paciente varicoso, ele promove eczemas, então os eczemas dá coceira, pode levar à abertura de feridas, então essa medicação ajuda a cuidar da pele, a cuidar do paciente. O paciente tem coceira, o paciente pode ter a pele sempre muito ressecada, e os cremes, isso a gente usa, mas é um coadjuvante, não como tratamento das varizes, exatamente. Doutor, tem algumas perguntinhas, rapidinho, então dá para você responder? A Raquel quer saber... O peso pode surgir, com o peso pode surgir varizes? Não, não é um fator preponderante. Ele pode ser um fator que às vezes influencia em um caso ou outro, mas você tem que ter antes uma predisposição hereditária.
Danilo de Almeida, e com a gravidez, pode surgir? Também é o mesmo raciocínio. A gravidez é um desencadeante, é um fator de piora. Uma mulher na primeira gravidez, com tendência a varizes, tem uma reação muito pequena. A segunda gravidez já é notório que piora. E a terceira, então, mais ainda. Pelo efeito hormonal. Muita gente fala, é porque engordei muito na gravidez. Não é a gordura. É basicamente o efeito hormonal e, às vezes, associa, sim, o aumento do peso, o aumento do volume muito grande do útero, pode também trazer numa dificuldade de retorno venoso durante a gravidez, que aumenta a pressão venosa. Mas, principalmente, é o efeito hormonal. Eu acho importante essa pergunta, porque todo mundo diz assim, doutor Reinaldo, posso operar? Eu vou tratar antes de ter uma gravidez? Me disseram que é melhor eu ter todas as gravidezes para depois eu operar. Eu não concordo. Eu acho que uma mulher que já tem varizes e ainda não teve uma gravidez, quando ela entra numa gravidez, mesmo sendo a primeira, ela vai ter muito desconforto durante a gravidez e, principalmente, ela vai correr 9 meses de risco de ter flebites e tromboses. Então, eu recomendo que a paciente opere antes, porque a justificativa ela vai ter um conforto melhor, um risco menor de ter complicações e não é a gravidez a causa da doença. Tá? É melhor prevenir a do gente que remediar, ouve isso, né, doutor? Com certa frequência, às vezes até por colegas que não são especialistas e acabam comentando isso com a paciente e às vezes fica retardando o tratamento e prejudicando E a Letícia quer saber sobre o excesso de exercício. Pode? Não, não é causa, Letícia, mas tem uma situação seguinte. O funcionamento, a fisiologia vascular venosa, se você tem uma pressão venosa em pé parada de repouso, X, quando você começa a caminhar, nos primeiros 15, 20 minutos, essa pressão cai para menos X. Mas à medida que você vai andando, caminhando ou correndo, o fluxo sanguíneo para a perna aumenta e o volume sanguíneo aumenta e o continente não, o conteúdo e continente. Então, o que acontece? Você começa a ter um aumento do volume da veia. Quem já tem uma alteração venosa, que é muito comum, todos nós temos um grau de insuficiência venosa. Maior ou menor, mas temos. Porque a gente paga um preço caro por ficar em duas patas. Essa é a realidade. É a verdade, né, então, doutor? hoje a gente recomenda os exercícios aeróbicos serem realizados com uma meia de compressão abaixo do joelho. Mesmo os pacientes que não têm claramente uma presença de varizes, pela fisiologia, né? Eu sempre comento, aquelas estátuas gregas, aquelas coisas gregas que mostram aqueles gladiadores romanos, tal, a gente olha aquelas estátuas e tem toda a delineação das veias, né? Tanto dos membros inferiores como o membro superior. Aquilo é um resultado, e isso pode acontecer quem faz exercício intenso e prolongado por muitos anos, existe um aumento do volume dos vasos do membro pelo uso excessivo daquele membro. É uma adaptação. O músculo cresce, a veia cresce, a artéria aumenta, não patologicamente, não por doença, mas por questões de uma reação fisiológica daquele exercício. Doutor, nosso tempo está esgotado, mas eu gostaria de passar essa última pergunta, você responde rapidinho, por favor. Pois não. O creme é gaiocochia? Você conhece isso? Conheço. Eu estou rindo porque eu tenho um amigo muito próximo que ele trabalhou nessa empresa. Né? E ele fala para mim, você opera, mas eu receito o gaiocochia. Ele não é nem médico, então tá certo o nome. gaiocochia, uma coisa assim. Não, como eu disse agora há pouco, infelizmente não existe. É uma pomada? É um creme. Eles fazem propaganda creme, nessas televisões de venda de coisa, né? Aquilo, telefone agora, vai mais 2, vai mais 3, mas não é solução. Infelizmente, não tem milagre nessa área, não, viu? Foi a pergunta da Sônia Campos. Doutor, vamos dar então o recadinho final, por favor, telefone, endereço. Nós temos uma clínica já há muitos anos, graças a Deus, ali na Avenida Portugal, 397, aqui no centro de Santo André.
E no telefone é o 4468-8944. Tá bom? Avenida Portugal, 397, sétimo andar, centro de Santo André. Obrigada, doutor. Obrigado você, Beth. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente que agradece, doutor. Obrigado. Bom, vou repetir o telefone, se você não anotou, 4468-8944. Eu vou chamar o nosso pequeno intervalo e volto rapidinho com o doutor Alceu Girardi, que é psiquiatra, e vai falar sobre a violência no trânsito. Até já.